Chegamos ao último dia de quartas de final da Copa do Mundo 2026 e hoje nós temos um jogo de Argentina contra a Suíça. E como estão sendo os meus vídeos especiais da Copa das quartas de final, trouxe aqui 4 dicas para você conhecer um pouquinho mais do cinema argentino. Eu queria muito ter feito um vídeo desse mesmo modelo, desse mesmo estilo, da Noruega, do cinema norueguês, mas vocês acreditam que eu não tinha 4 filmes bons para indicar da Noruega? Eu só tinha 2 filmes que eu indicaria ali legais, assim, para indicar. Precisava ver outros 2, só que eu não consegui ver a tempo, então vai ficar só o vídeo da Argentina mesmo. Mas eu prometo caprichar bastante e trazer uns filmes legais pra você que pode até ter rivalidade com a Argentina no futebol, mas vai curtir o excelentíssimo cinema argentino. E pra começar essa lista de dicas, eu trouxe o filme Argentina 1985, de Santiago Mitre, que traz a história aí baseada num fato real da Argentina, da história da Argentina, onde 2 promotores eles estão tentando criar um processo e julgar alguns chefes da ditadura militar da Argentina. E esse processo ele aconteceu em 1975, por isso o título desse filme. É um filme que eu acho que ele é muito legal, ele tem todo um lado meio de drama jurídico, mas ele é um filme basicamente de suspense, porque esses promotores eles estão tentando intimar, né, e processar o pessoal né, os militares da ditadura militar ali da Argentina, só que eles estão sofrendo diversas ameaças, tem toda uma questão do processo ser um processo complexo, ser um processo difícil, porque eles estão tentando fazer isso de modo que os militares sejam julgados num júri popular, ou seja, que eles não sejam julgados por outros militares que podem atenuar ali, né, qualquer pena, qualquer acusação ali que eles vão ter, como foi o que aconteceu aqui no Brasil, inclusive, tá? Então, é um filme que ele tem um teor muito político, ele tem um teor muito pesado, ele é um baita suspense, ele é bem, assim, muito levado nos diálogos, muito levado nas conversas, mas eu acho que ele é um filme que prende, e particularmente eu tenho uma história muito legal com esse filme, porque quando ele saiu, né, ele era o filme que a Argentina tinha escolhido para representar eles no Oscar, e eu estava viajando na minha primeira viagem internacional, no meu primeiro país ali que eu visitei, que foi a Argentina. Eu estava em Buenos Aires na época que esse filme saiu, então eu tive a melhor experiência possível, porque eu lembro que eu tentei assistir ele em Buenos Aires, e aí eu não consegui assistir no primeiro dia que eu tentei, porque tava esgotados os ingressos. E aí eu comprei pro dia seguinte, tinha todo o lance que a bilheteria ela abria meio-dia, então eu tinha que estar na bilheteria bem ali, pouco depois do meio-dia pra conseguir o ingresso. E aí eu comprei o meu ingresso, quando eu fui pra fila, a fila tava dobrando o quarteirão, e eu fiquei na fila, eu falei, gente, nossa, eu nunca vi tipo isso no Brasil, imagina isso, como é legal, né? Imagina os brasileiros fazendo filas de dobrar o quarteirão pra ver um filme nacional. E aí eu fui lá assistir, e aí, assim, no meio do filme a galera aplaudindo, no final do filme a galera chorando. E aí quando o filme, né, as luzes acenderam, o filme tinha acabado, eu olhei pra trás e tinha um monte de gente mais velha na sessão. E eu fiquei pensando, cara, essa galera que tá aqui, eles devem ter vivido o que tá ali no filme, sabe? Então eles lembram, eles têm memória. Eu lembro, foi uma experiência tão forte, tão intensa, foi muito maluco ter assistido esse filme ali. E é um filme que fala sobre a história argentina, é um filme que é uma história recente, né, 1985. Então, como eu falei, muita gente que tava ali com certeza viveu esse período. Sim, foi uma experiência muito forte. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter amado esse filme também, claro. É um filmaço, mas eu acho que eu amei ainda mais por toda essa experiência. E eu queria muito compartilhar essa experiência com vocês e indicar Argentina 1985, que é um filmaço. Para continuarmos as indicações, temos o filme O Cidadão Ilustre, né? É o Cidadano Ilustre, de Mariano Con e Gaston Duprat, que traz a história de um escritor argentino que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e que ele decide voltar à cidade natal dele depois de muito tempo. E ele vai lá só porque ele vai ser homenageado, né? E ele tem todo um lance de que ele não queria voltar, ele sente um pouco que ele está deslocado ali naquele lugar, mas insistem tanto para ele voltar para essa homenagem que ele decide visitar. Só que uma vez que ele esteja na cidade, ele vai lidar com todo um cenário de ciúmes, de inveja, e ao mesmo tempo que esse filme ele cria uma certa paranoia, porque você nunca sabe quem realmente tá ali querendo homenagear o cara, querendo elogiar o cara, quem tá ali só pela política da boa vizinhança, né, transparece mais esse ciúme. A gente tem os conflitos do próprio protagonista, que é um protagonista que ele lida também com um pouco desse conflito interno, né, de ter deixado esse pessoal pra trás, essa cidade pra trás. Sabe esse lance de ser um peixe grande num aquário pequeno, sabe? Ele vai embora, ele faz sucesso, ele é reconhecido, e aí ele volta. E aí fica uma questão assim, será que ele tá 100% feliz de ter ido embora? Será que ele não queria voltar e também ser aceito por aquelas pessoas? E como aquilo afeta ele emocionalmente, sendo que ele é um cara que gosta de bater no peito, de ter feliz de ter saído dali, daquele cenário. Enfim, é um filme que ele tem várias questões, ele tem vários questionamentos, tem um trabalho de desenvolvimento de personagem muito legal, uma atuação muito maravilhosa
do Oscar Martínez. E é um filme que envolve muito, tanto pelas questões internas ali do personagem, que a gente pode acabar até se identificando com algumas delas, quanto pelo clima geral de que meio que todo mundo ali pode estar contra você ou não, sabe? É bem legal esse filme, eu acho que é uma dica muito boa também do nosso querido cinema argentino. Para continuar, nós temos o filme Bem-vinda Violeta, dirigido pelo Fernando Fraga, que é uma coprodução da Argentina com o Brasil. Não é à toa que temos aí no elenco a Débora Falabella e temos o Fernando Fraga na direção, que é um diretor brasileiro também. E no filme, a Débora Falabella interpreta Ana, que é uma escritora que está com bloqueio criativo e ela vai para um retiro literário ali na Argentina, onde tem um professor com um método bem diferente. E ele faz com que as pessoas, né, os escritores que estão ali para aprender com ele, assumam as personalidades dos próprios protagonistas. Ou seja, Ana tem que incorporar a sua protagonista, né, a protagonista de seu livro, que é a Violeta. Por isso, bem-vinda, Violeta. Acontece que conforme o filme passa, além do clima de suspense também que vai se instaurando, além do clima meio esquisito que vai se criando ali, a própria fronteira entre ficção e realidade vai ficando cada vez mais tênue. E a Ana, né, ou a Violeta, vai se vendo num cenário cada vez mais estranho, cada vez mais claustrofóbico, cada vez mais esquisito. É um filme que ele é muito legal, ele é um filme que ele é trilingüe, ele tem sequências em espanhol, sequências em português daqui do Brasil e sequências em inglês. Eu acho muito legal a experiência que ele cria, que é uma experiência muito imersiva. Eu lembro que eu tava assistindo e eu nem me tocava quando ele trocava de idioma, eu nem tava vendo legenda mais, eu tava só pelo idioma, porque é tão imersivo, é tão envolvente esse filme, e ele cria uma sensação ali também meio esquisita, você nem sempre sabe o que tá acontecendo, e também você fica naquela meio, quase uma mesma paranoia da protagonista. Será que isso tem a ver com o método do professor? Ou será que tem algo errado aí? Tem alguma coisa, tem uma coisa meio na relação dela com o mentor ali, que é meio whiplash também, sabe? De você ter um professor que exige, tem um método forte, e isso vai criando uma sensação muito ruim dele te exigir demais, te esforçar demais, dele ser meio abusivo, mas ao mesmo tempo isso gerar um resultado. Cara, assim, é um filme muito interessante, muito fascinante. E eu trago uma curiosidade aqui relacionado não só a esse filme, mas aos 3 filmes que eu indiquei até agora, né? O Argentina 1985, O Cidadão Ilustre e o Bem-vinda Violeta. Todos eles têm algum ator, né? O ator principal de cada um desses filmes está em Relatos Selvagens, que é o meu filme argentino favorito, que eu já falei dele aqui no especial. Então a gente tem o Ricardo Darín em Argentina 1985, a gente tem o Oscar Martínez em O Cidadão Ilustre, e temos o Dario Grandinetti aqui em Bem-vinda Violeta. Enfim, apenas uma curiosidade para arrematar essas 3 dicas, mas é claro, temos a 4ª dica, que é o filme Chuvas Suaves Virão, dirigido pelo Ivan Fund, que é uma narrativa diferente das demais. Ele é mais fantasioso, ele é mais, talvez, meio lírico, não sei se lírico seria a palavra, onírico talvez, mas ele é uma narrativa onde, de repente, um dia, todos os adultos caem num sono profundo. E aí, a partir daí, um grupo de crianças precisa partir numa jornada, aprender a sobreviver sozinhos e lidar com essa questão, né, de um mundo sem adultos. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu gosto desse filme é como ele estrutura o grupo de crianças quase como personagens de RPG, sabe? Tem até uma imagem que eu acho que lembra muito uma imagem de Senhor dos Anéis, que a gente vê a Sociedade do Anel contra a luz, né? Só as silhuetas subindo a montanha. E aqui a gente tem algo parecido com as crianças. Tem meio que uns arquétipos da criança que ela parece mais um guerreiro, tem aquela criança que ela é mais inteligente, ela é mais técnica, é um mago. Enfim, parecem muitos arquétipos, pequenos arquétipos de RPG, ao mesmo tempo que a gente vê as crianças enfrentando um mundo incrivelmente desconhecido, porque elas sempre lidam com o mundo com adultos. Temos adultos para nos proteger enquanto crianças, e elas não. Elas vão partir numa completa aventura que tem esse tom mais leve, tem esse tom até levemente melancólico. Não é aquela coisa grandiosa, não é aquela coisa de ação, mas também não é um drama muito pesado, muito forte. E tem, né, se concentra aí no olhar de uma criança, na perspectiva de uma criança, que faz com que seja um filme muito bonito, muito poético, ao meu ver. É aquele tipo de filme que, sabe, a jornada é mais importante que o destino, assim, e deixa até algumas coisas em aberto. Mas é um filme bem legal, eu acho que é um filme pouco falado quando a gente fala de cinema argentino, e eu acho que vale muito a dica justamente por essas questões. E é um filme que me lembra muito RPG, me lembra muito Senhor dos Anéis, então, pra mim, só por isso, já tem um certo carinho envolvido, sabe? Gostei bastante da experiência dele quando eu vi. Faz uns aninhos que eu vi, mas vale a dica de Chuvas Suaves Virão. Então me conta qual desses filmes aqui que você vai assistir, qual que você já assistiu, e também quem que você aposta pro jogo de hoje, Argentina ou Suíça, né? Quem que você acha que vai ganhar?
Comenta aqui que eu tô bem curioso. E se você gostou desse vídeo, mas ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes e um pouquinho de Copa do Mundo aqui no canal. Vou deixar outros 2 vídeos linkados aqui pra você ver depois desse, caso você tenha gostado. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!